Escolhidos, parem tudo agora. O que vocês estão prestes a ouvir não é uma palavra comum. É um decreto divino sendo liberado diretamente do trono de Deus neste exato momento. Se vocês chegaram até aqui hoje, não foi coincidência. Não, foi acaso. Foi o próprio Espírito Santo que os trouxe para este encontro marcado com o destino de vocês. Escutem bem. Deus acaba de falar sobre vocês. Ele não sussurrou. Ele bradou. E o que ele disse vai explodir toda dúvida, todo medo, toda sensação de atraso que tem sufocado o coração de vocês. Esta não é uma mensagem motivacional. Isso é revelação profética. O céu inteiro está em movimento por causa do que está para acontecer na vida de vocês. Anjos estão sendo posicionados. Portas estão sendo abertas. Cadeados espirituais estão sendo quebrados neste instante, porque chegou a hora de vocês se tornarem exatamente aquilo que Deus sempre viu quando olhou para vocês. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Prestem atenção, escolhidos, porque o que vocês vão ouvir agora vai mudar para sempre a forma como vocês enxergam o futuro de vocês. Escutem esta verdade, que vai incendiar o espírito de vocês. Deus não está planejando o futuro de vocês. Ele já o declarou. Isaías 46, versículo 10, nos revela que ele anuncia o fim desde o princípio. Isso significa que antes mesmo de vocês nasceram, antes da primeira lágrima, antes do primeiro fracasso, Deus já havia selado a vitória final de vocês. Vocês não estão tentando construir um futuro incerto. Vocês estão caminhando em direção a algo que já foi terminado nos céus. A vida de vocês não é um experimento divino onde Deus está tentando descobrir como tudo vai acabar. Não! Ele escreveu o final antes do começo. E esse final é glorioso. Prestem atenção agora. Cada batalha que vocês enfrentaram, cada noite em claro, cada momento onde sentiram que não iam conseguir, tudo isso era apenas o processo para os preparar para receber aquilo que já estava garantido. O inimigo pode ter tentado confundir vocês, fazer vocês acreditarem que estavam perdidos, mas ele jamais pôde alterar o que Deus já havia decretado. Vocês precisam entender quem vocês realmente são. Romanos 8, versículos 29 e 30 declara que aqueles que Deus conheceu de antemão também os predestinou. Escutem bem estas palavras, predestinou. Isso significa que a vida de vocês foi escrita na eternidade antes de vocês darem o primeiro suspiro. Deixem-me quebrar isso em pedaços, para vocês entenderem completamente. Conheceu de antemão significa que Deus os viu antes do tempo existir. Predestinou significa que ele escreveu o roteiro da vida de vocês antes de vocês entrarem nele. Chamou significa que ele os convocou para caminhar em propósito divino. Justificou significa que ele removeu toda mancha, toda culpa, para que vocês pudessem ficar limpos diante dele. E glorificou significa que ele marcou o futuro de vocês com honra, beleza e vitória. Vocês não são produtos do acaso. Vocês não são resultado de circunstâncias aleatórias. Vocês são estratégia eterna de Deus. Cada um de vocês foi projetado com propósito, no propósito e para o propósito. Sei que muitos de vocês, neste momento, estão atravessando capítulos dolorosos. Talvez carregando lágrimas silenciosas, lutando batalhas que ninguém mais vê. Talvez até questionando se Deus ainda ouve as orações de vocês ou se Ele vê a dor que vocês sentem. Mas ouçam esta verdade que vai libertar o coração de vocês. Vocês não estão presos, vocês estão passando. Salmos 23, versículo 4 diz que embora andemos pelo vale da sombra da morte, nós passamos por ele. O vale é uma passagem, não uma prisão. Vocês nunca foram chamados para acampar no meio da dor. Vocês nunca foram destinados a construir a vida de vocês no centro do sofrimento. O vale é temporário, mas a vitória é eterna.
As lágrimas de vocês são reais, mas elas não definem o final da história de vocês. Escutem profeticamente. Cada retrocesso que vocês enfrentaram está preparando vocês para um avanço que vai declarar a fidelidade de Deus. Cada cicatriz que vocês carregam está preparando vocês para contar uma história que vai trazer cura e esperança para outros. Deixem-me falar direta e profeticamente sobre o futuro de vocês. Jeremias 29, versículo 11 declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não está imaginando como a vida de vocês vai terminar. Ele já sabe. Ele já escreveu o capítulo final e termina em vitória, não em derrota. Termina em glória, não em tragédia. Neste momento, vocês podem estar se sentindo estagnados, mas o fim esperado de vocês é movimento. Vocês podem estar se sentindo quebrados, mas o fim esperado de vocês é restauração completa. Vocês podem estar se sentindo esquecidos, mas o fim esperado de vocês é honra pública. Ouçam este segredo divino. O futuro de vocês já foi agendado no calendário dos céus. Nenhum demônio, nenhum erro, nenhum atraso e nenhum ser humano pode cancelar o que Deus já decretou. A glória está esperando por vocês, e vocês estão chegando exatamente no tempo certo para aquilo que o céu planejou para vocês. Escolhidos. Vocês precisam estabelecer esta verdade no espírito de vocês de uma vez por todas. Deus não começa aquilo que Ele não planeja terminar. Filipenses 1, versículo 6, nos assegura que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que se Deus iniciou algo na vida de vocês, Ele já se comprometeu a finalizar. Se Ele os plantou, Ele os regará. Se Ele os chamou, Ele os equipará. Se Ele os ungiu, Ele os apontará para o lugar certo. Vocês não são uma história pela metade. Vocês não são um projeto abandonado. Vocês não foram esquecidos na beira da estrada. Vocês são uma obra-prima divina em desenvolvimento e o céu está completamente investido em ver vocês se tornarem tudo aquilo que Deus já declarou que vocês são. Prestem atenção com cada fibra do ser de vocês. Vocês não são aquilo que as pessoas dizem que vocês são. Vocês não são definidos pelo passado de vocês, pelos erros, pelas falhas ou pelas opiniões limitadas dos outros. Vocês são aquilo que Deus chama vocês para ser. As pessoas podem ter chamado vocês de quebrados, mas Deus chama vocês de abençoados. As pessoas podem ter dito que vocês estão atrasados, mas Deus diz que vocês estão exatamente no tempo certo. As pessoas podem ter visto apenas as falhas de vocês, mas Deus vê o futuro de vocês, um futuro repleto de propósito, poder e glória. 1 Pedro 2, versículo 9 declara: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Deixem-me ensinar vocês o que isso significa palavra por palavra. Geração eleita significa que Deus escolheu vocês a dedo no meio da multidão. Não porque vocês eram perfeitos, mas por causa da graça dele. Sacerdócio real significa que vocês carregam autoridade espiritual. Vocês não estão apenas sobrevivendo, vocês foram chamados para reinar com Cristo. Nação santa significa que a vida de vocês foi separada. Vocês não pertencem ao mundo, vocês pertencem a Deus. Parem de viver no nível da opinião humana. Parem de se encolher para caber naquilo que as pessoas acham que vocês deveriam ser. Elevem-se ao nível da declaração de Deus sobre a vida de vocês. Alguns de vocês, neste momento, sentem que o futuro de vocês está atrasado. Vocês têm esperado, orado, pressionado, e ainda assim, parece que a porta pela qual têm acreditado não se abriu. Mas deixem-me revelar um segredo divino.
O atraso, frequentemente, é a preparação do céu para a aceleração divina. Abacuque 2, versículo 3 diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Parece uma contradição, mas não é. Deus está dizendo que mesmo quando parece estar tarde, na verdade está exatamente no tempo certo, na dimensão dele. Deus não opera com relógios terrenos, ele opera com cronometragem do reino e ele nunca se atrasa. Por que ele permite a espera? Porque Deus não está apenas preparando a bênção para vocês. Ele está preparando vocês para a bênção. Ele está amadurecendo a fé de vocês, fortalecendo o caráter de vocês, aguçando o discernimento de vocês e aumentando a capacidade de vocês. Ele sabe que um vaso não preparado pode desperdiçar uma bênção preparada. Por isso ele está expandindo vocês primeiro, para que quando a abertura chegar, vocês possam carregá-la com sabedoria, sustentá-la com resistência e multiplicá-la para a glória dele. A espera não é desperdício, é preparação para o peso daquilo que está vindo. Isaías 60, versículo 3 declara: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Esta não é apenas linguagem poética, é verdade profética sobre o futuro que Deus planejou para vocês. Vocês não têm apenas um propósito pessoal ou um chamado pequeno e privado. Vocês carregam uma missão global. A vida de vocês está destinada a impactar pessoas muito além do círculo imediato de vocês. Deus planeja usar a jornada de vocês como um farol de esperança para muitos. O futuro de vocês se tornará uma luz para a família de vocês, brilhando esperança em lugares que antes pareciam quebrados. Se tornará um guia para a comunidade de vocês, ajudando outros a encontrar o caminho através das próprias estações escuras. E mais do que isso, a vida de vocês se tornará um testemunho para as nações, mostrando pessoas ao redor do mundo inteiro o que Deus pode fazer com uma vida rendida. As pessoas vão olhar de onde vocês vieram, as batalhas de vocês, as cicatrizes, as falhas, e vão cair de joelhos, não porque vocês eram perfeitos, mas porque vocês nunca desistiram. A história de vocês vai pregar mais alto do que as palavras de vocês jamais poderiam. Ouçam esta revelação que vai explodir todo o complexo de inferioridade. As cicatrizes de vocês, aqueles lugares onde vocês pensaram que os desqualificaram, vão brilhar mais forte que ouro. As pessoas não vão apenas ouvir a história de vocês, elas vão ver o poder de Deus na vida de vocês e vão saber que foi a mão dele que carregou vocês. A volta de vocês, a abertura de vocês, a ascensão de vocês carregará a fragrância inegável da glória de Deus. Então, não subestimem o que está sobre a vida de vocês. Não minimizem a jornada de vocês. O que Deus está fazendo em vocês é maior do que vocês conseguem ver agora, e o mundo está prestes a assistir à glória dele se levantar sobre vocês. Escolhidos, ouçam isto com todo o coração de vocês. Este não é o fim da alegria de vocês. Salmos 126, versículos 5 e 6, declara: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deixem-me reformular isso para a alma de vocês. Se vocês choraram, então a alegria já foi agendada pelo céu. Se vocês experimentaram perda, então a restauração já está a caminho. Se vocês se sentiram pressionados e esmagados, então o óleo fresco está prestes a fluir. Vocês vão rir novamente, vocês vão dançar novamente, vocês vão acordar num futuro muito próximo e perceber que aquilo que vocês estão vivendo é o cumprimento da promessa que Deus falou sobre a vida de vocês.
Profeticamente, deixem-me declarar: vocês se tornarão a resposta para a oração desesperada de alguém. Vocês se tornarão aqueles que restauram o que a família de vocês pensou que estava perdido para sempre. Vocês carregarão a luz da glória de Deus para lugares onde outros têm medo de ir. 2 Coríntios 3, versículo 18, nos revela que somos transformados de glória em glória. Isto significa que a transformação de vocês não para, ela continua aumentando. Cada nível de glória prepara vocês para o próximo nível. Vocês não chegaram ao máximo daquilo que Deus tem para vocês. Na verdade, vocês mal começaram a arranhar a superfície do potencial que Ele colocou dentro de vocês. O que vocês experimentaram até agora da bondade de Deus é apenas um gostinho daquilo que Ele preparou. Escutem esta palavra profética. Vocês estão entrando numa temporada de multiplicação sobrenatural. Onde antes havia escassez, haverá abundância. Onde antes havia confusão, haverá clareza cristalina. Onde antes havia portas fechadas, haverá portões largos se abrindo. Apocalipse 21, versículo 5 declara: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Esta é a palavra de Deus para a vida de vocês neste momento. Ele está fazendo todas as coisas novas. O relacionamento de vocês, Ele está fazendo novo. As finanças de vocês, Ele está fazendo novo. A saúde de vocês, Ele está fazendo novo. Os sonhos de vocês, Ele está fazendo novo. A alegria de vocês, Ele está fazendo nova. Vocês não vão apenas sobreviver a esta temporada, vocês vão prosperar através dela. Vocês não vão apenas passar por isso, vocês vão ser promovidos através disso. Vocês não vão apenas aguentar, vocês vão se alegrar. Malaquias 3, versículo 6 declara: Porque eu, o Senhor, não mudo. Isso significa que assim como Ele foi fiel no passado, Ele será fiel no futuro de vocês. Assim como Ele proveu antes, Ele proverá novamente. Assim como Ele abriu caminhos antes, Ele abrirá caminhos novamente. Esta é a declaração final sobre vocês. Vocês não são quem vocês eram ontem. Vocês são quem Deus diz que vocês são hoje. E quem vocês são hoje é apenas o começo de quem vocês se tornarão amanhã. Isaías 43, versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. E porventura não a sabereis, porque porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo algo completamente novo na vida de vocês. Algo que nunca existiu antes, algo customizado especificamente para vocês. Então, caminhem com ousadia, pensem com fé. Orem com expectativa e elevem-se com fogo santo queimando na alma de vocês. Recusem-se a viver pequeno, recusem-se a se contentar com menos, recusem-se a recuar. A mão de Deus está sobre a vida de vocês e aquilo que Ele começou, Ele terminará. Porque Deus não terminou com vocês, Ele está apenas começando. Há momentos na jornada dos escolhidos em que o céu silencia por um tempo, não por ausência, mas por transição. É como se Deus estivesse preparando algo no invisível, enquanto no visível tudo parece estagnado. Mas é exatamente nesse silêncio que os maiores decretos celestiais são liberados. Quando Deus diz, é isso que você se tornará agora, não se trata apenas de uma promessa verbal. É uma ativação. É como se um novo ciclo se iniciasse no Espírito antes mesmo de se manifestar na terra. E quem é escolhido sente isso, não com os olhos, mas com o coração. Há uma inquietação santa que invade a alma. Um deslocamento interno, como se algo dentro de si estivesse sendo reconfigurado. Nada mais parece encaixar no velho molde, porque o novo já foi liberado no alto. É aqui que muitos se confundem.
Porque o chamado para se tornar algo maior nem sempre vem acompanhado de aplausos, mas de perda. Nem sempre se manifesta com estabilidade, mas com desconstrução. O processo para se tornar o que Deus decretou envolve muitas vezes passar por um tempo onde tudo parece estar sendo desfeito. Mas é nesse desmonte que Deus reconstrói. Ele não forma reis em tronos, ele forma reis em cavernas, em desertos, em vales. E os escolhidos aprendem a discernir que a dor não é um sinal de abandono, mas de lapidação. Porque para sustentar o que se vai se tornar, é preciso primeiro suportar o que se está deixando de ser. Muitos não entendem esse tempo. É por isso que os escolhidos parecem distantes, diferentes, deslocados. Enquanto uns lutam para manter a aparência do que eram, os escolhidos já estão em transição para o que serão. E essa diferença gera rupturas, gera afastamentos. Mas tudo isso faz parte da transformação. Quando Deus diz, é isso que você se tornará agora, Ele está selando uma nova identidade, rompendo com o rascunho para liberar a versão definitiva. Não mais o que foi, mas o que é no plano eterno. E os escolhidos que ouvem essa voz, mesmo sem saber como será o amanhã, obedecem com reverência, porque sabem que a palavra de Deus não volta vazia. Ela molda, direciona e, no tempo certo, manifesta exatamente aquilo que foi dito. E à medida que essa transição se intensifica, o escolhido começa a perceber que nada mais é acidental. As pessoas que se afastam, os ambientes que se tornam desconfortáveis, as oportunidades que se encerram repentinamente, tudo começa a fazer sentido dentro de uma perspectiva espiritual mais elevada. É como se a mão invisível de Deus estivesse redesenhando os contornos da sua trajetória, removendo o excesso, podando os galhos que não mais produzem fruto, alinhando tudo ao propósito que está prestes a emergir. E ainda que a alma queira resistir ao processo, o Espírito entende. Esse é o tempo. Não dá mais para permanecer onde o céu já saiu. Quando Deus diz agora, não há argumento humano que possa atrasar o que Ele já decidiu manifestar. O mais interessante é que o escolhido nem sempre se sente preparado. Aliás, quase nunca. Deus não escolhe pelo preparo, Ele prepara depois que escolhe. E é justamente essa sensação de inadequação que mantém o coração dependente, humilde, sensível à direção divina. O mundo olha e não vê nada demais, mas Deus vê um vaso em formação, uma estrutura sendo forjada para carregar algo sagrado. O que o escolhido carrega não é leve, não é comum. É responsabilidade espiritual, é missão. E por isso, há dores que ninguém entende, guerras internas que não têm testemunhas, lágrimas que caem no travesseiro como sementes de um futuro glorioso que só o céu conhece. Ser escolhido é carregar a tensão constante entre o que se é e o que se está se tornando. É viver em um campo de transformação, onde a fé precisa ser maior do que o medo e a obediência mais forte que o entendimento. É aceitar que algumas respostas não virão agora, mas que a presença de Deus é suficiente para sustentar um caminho. Quando Ele diz, é isso que você se tornará agora, é porque o tempo do disfarce acabou, o tempo da espera chegou ao fim e a estação do cumprimento está começando. Os céus estão em movimento e o escolhido sente isso nas pequenas coisas, numa oração que parece mais profunda, numa paz que chega sem explicação, num discernimento que brota sem esforço. Porque quando Deus declara, o universo responde e o escolhido começa a se tornar exatamente aquilo que foi profetizado no secreto. O processo de se tornar aquilo que Deus declarou não é algo que acontece da noite para o dia. É gradual, silencioso e muitas vezes invisível aos olhos daqueles que estão por perto. O escolhido, mesmo sem perceber, começa a andar de forma diferente,
a pensar de forma mais elevada, a falar com mais sabedoria e a carregar uma autoridade que não vem de títulos humanos, mas de um lugar de intimidade com Deus. Esse é o momento em que o céu começa a abrir espaço no coração do escolhido para que ele abrace a identidade divina que foi pronunciada. E isso nem sempre virá com celebração. Pelo contrário, em muitos casos, virá acompanhado de isolamento, incompreensão e até oposição. Mas tudo isso faz parte da lapidação. Quando o céu diz, você se tornará agora, isso não é uma sugestão, é uma ordem. Uma convocação para que o escolhido deixe de lado a versão limitada de si mesmo e assuma a postura de quem foi gerado para algo grande. Não se trata de arrogância, mas de aceitação. O chamado exige responsabilidade e com ela vem a necessidade de maturidade. Há coisas que o escolhido antes tolerava que agora já não cabem mais. Certas conversas, atitudes e rotinas se tornam pequenas demais para alguém que carrega uma comissão celestial. E é aí que muitos começam a se afastar. Não por maldade, mas porque não conseguem acompanhar o ritmo de uma alma em processo de ativação divina. A jornada do escolhido nesse estágio passa a ser menos sobre o que os outros pensam e mais sobre o que o céu espera. É um realinhamento completo de visão, foco e direção. Tudo começa a convergir para aquilo que Deus declarou. E mesmo que os ventos se levantem e as tempestades tentem sacudir, há uma firmeza espiritual que sustenta. Porque o coração já ouviu no íntimo a voz que disse, agora é o tempo. Não há mais espaço para hesitação. Não há mais margem para dúvidas. Quando o céu libera essa palavra, o que era semente começa a florescer e o que estava escondido começa a brilhar. O escolhido se move não pela força dos próprios passos, mas pela unção que repousa sobre a sua jornada. Ele começa a viver como quem já entendeu, está se tornando aquilo que foi chamado para ser. Quando Deus diz, agora é o tempo, não há muralha que fique de pé, não há porta que permaneça fechada, não há silêncio que continue sem resposta. O escolhido começa a sentir que tudo ao redor está sendo reposicionado, não por acaso, mas por uma mão invisível e soberana que orquestra cada detalhe. Os dias já não parecem comuns, as estações se tornam carregadas de significado e até as pequenas situações da rotina começam a carregar mensagens divinas ocultas. Há uma sensibilidade diferente, como se o céu estivesse falando o tempo todo, não em voz alta, mas através das circunstâncias, dos encontros, dos desvios que pareciam acidentais, mas que estavam perfeitamente calculados. E o coração do escolhido, mesmo sem entender tudo, começa a responder com obediência, reverência e prontidão. Neste ponto da jornada, o que antes era apenas promessa, começa a se materializar em evidências. A espera se transforma em preparação concluída. O tempo de aprendizado dá lugar ao tempo de ativação. E mesmo que ainda haja dúvidas humanas, o espírito se antecipa com convicção. Há uma coragem que nasce no íntimo, não porque tudo esteja claro, mas porque a voz de Deus foi clara o suficiente para despertar a fé. O escolhido sabe que não pode mais recuar, pois há um fogo em seu interior que o empurra para a frente. Já não se trata de tentar agradar pessoas, mas de corresponder ao céu. E isso muda tudo. As prioridades se reordenam, os sonhos se alinham e a identidade se fortalece. Enquanto o mundo continua seu curso natural, o escolhido percebe que está sendo inserido em um plano sobrenatural. Um plano que envolve não apenas seu crescimento, mas a manifestação de algo maior através da sua vida. O tempo de se esconder já passou. O tempo de duvidar também. Agora é a hora de andar como quem sabe que foi separado, instruído e capacitado para um mover que não depende de palco, mas de propósito.
E é nessa consciência que o escolhido caminha para o encerramento de uma estação e o início de outra. Uma estação onde tudo que Deus falou começa a fazer sentido, e tudo que parecia impossível começa, pouco a pouco, a se tornar visível. Quando esse novo tempo se revela diante dos olhos do escolhido, não é com fanfarra ou luzes brilhantes, mas com uma clareza profunda que toca o espírito antes de alcançar o entendimento. É como se as peças, que antes pareciam soltas, finalmente se encaixassem em um propósito maior. O que parecia dor isolada, agora se revela como parte de uma construção. O silêncio que antes machucava agora é reconhecido como intervalo necessário para o amadurecimento. Tudo, absolutamente tudo, é reinterpretado sob a ótica de quem agora enxerga com os olhos da fé. O escolhido não precisa mais de provas visíveis para crer, pois o seu interior está firmado em algo que o mundo não pode compreender. Uma certeza gerada pelo próprio Espírito de Deus. Nesse momento, o que Deus deposita no coração do escolhido não é apenas encorajamento, é identidade. Ele começa a se ver como Deus o vê, não mais limitado por falhas passadas, nem definido pelas dores que viveu, mas transformado por um chamado eterno que vai além das circunstâncias. A vergonha dá lugar à autoridade, o medo se cala diante da presença. O escolhido agora carrega uma postura diferente, não de arrogância, mas de humildade firme, porque sabe que não caminha sozinho. Ele compreende que tudo o que o trouxe até aqui teve um propósito, inclusive aquilo que ele jamais escolheria para si. Cada lágrima, cada renúncia, cada perda, tudo foi semente. E agora é tempo de colheita. A atmosfera ao redor muda. Pessoas percebem, ainda que não saibam explicar. Portas começam a se abrir com fluidez. O que estava travado começa a ceder. E o mais impactante, o próprio escolhido, que antes duvidava da sua capacidade, agora se movimenta com confiança, porque entende que não se trata mais de ser forte o tempo todo, mas de estar disposto o tempo todo. Deus honra disponibilidade mais do que perfeição. E é nesse lugar de rendição que a manifestação do extraordinário começa a acontecer, não apenas como resposta ao clamor, mas como cumprimento do que já estava escrito. Essa fase não é marcada apenas por resultados visíveis, mas por uma paz inexplicável, um senso de missão que envolve tudo o que o escolhido faz. Ele passa a entender que sua vida é uma ferramenta nas mãos do Criador, que suas palavras carregam destino, que sua presença carrega luz. E ainda que os desafios não cessem, agora eles têm outro peso. O que antes paralisava agora apenas fortalece, porque o escolhido sabe que não está mais sendo preparado, ele está sendo enviado. O tempo chegou, e aquele que foi fiel no pouco, agora será colocado sobre o muito, não para sua glória, mas para a glória daquele que o escolheu, desde o ventre. Escolhidos, chegou a hora de declarar. Se esta palavra incendiou algo dentro de vocês, se acendeu uma centelha na alma de vocês, tomem um momento para declarar nos comentários: Amém, eu creio. Esta não é apenas uma palavra, é uma declaração poderosa, é a forma de vocês dizerem: eu ouço, Senhor, eu sou escolhido e estou pronto para o teu plano. E se ainda não se inscreveram neste canal, façam isso agora mesmo para nunca perder uma mensagem como esta que pode elevar o espírito e guiar o caminho de vocês, porque isto não é fantasia, isto não é pensamento positivo, isto não é modinha. Esta é profecia divina falada diretamente do trono dos céus. Este é o anúncio do céu sobre a vida de vocês. Isto é o que o futuro de vocês se tornará 100%, já está escrito, já está garantido, já está selado na mente de Deus. E nada, nenhum medo, nenhuma falha, nenhum atraso
pode cancelar o que o céu já decretou. Então vivam grandes, sonhem maior ainda e saibam que o melhor ainda está por vir. Deus disse: é isso que vocês se tornarão, e assim será. Escolhidos de Deus, vocês foram guiados até este momento por uma força divina que não pode ser ignorada. Esta noite, sob a luz sagrada dos céus, uma mensagem está se desdobrando que mudará o curso de suas vidas para sempre. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui porque são os escolhidos, e Deus tem algo extraordinário para revelar. O Criador do Universo está sussurrando aos seus corações neste exato momento. Vocês estão prontos. Prontos para receber as bênçãos que foram destinadas desde o início dos tempos. Prontos para caminhar na plenitude do chamado divino. Prontos para descobrir porque esta noite, este momento preciso, é o ponto de virada que vocês têm esperado. A mensagem desta noite não são apenas palavras, é uma revelação divina, um sopro sagrado do próprio Deus. Preparem-se para uma transformação tão profunda, tão poderosa, que os deixará em total admiração do plano divino para suas vidas. Vocês estão prestes a descobrir porque são os escolhidos. Escolhidos. Há algo pulsando no ar desta noite, uma energia divina que atravessa dimensões para alcançar o coração de vocês. Não é casualidade estarem aqui, não é sorte, não é acidente. É o cumprimento de uma promessa que Deus fez antes mesmo de vocês respirarem pela primeira vez. O Altíssimo olhou através dos séculos, viu este momento e declarou: estes são os meus escolhidos, e chegará o dia em que estarão prontos. Esse dia é hoje, esta noite, agora. Vocês sentiram, não é verdade? Aquela inquietação no espírito, aquela sensação de que algo maior os aguarda? Não era a imaginação, era a voz do Eterno ecoando em suas almas, preparando-os para esta revelação. Como está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O Senhor os conheceu antes mesmo de formá-los no ventre, os consagrou antes que nascessem. Vocês são arquiteturas divinas, construídos com propósito celestial. Cada fibra do ser de vocês foi tecida com fios de ouro celestial. Cada batimento do coração sincronizado com o ritmo do trono de Deus. Não são produtos do acaso, são obras-primas intencionais, esculpidas pelas mãos do Criador para um tempo específico, para uma missão específica, para este momento específico. As lágrimas que derramaram não foram desperdiçadas. Cada gota foi coletada nos odres divinos, transformada em combustível para a glória que está por vir. Os momentos em que se sentiram sozinhos, incompreendidos, rejeitados, esses foram os momentos em que Deus estava mais próximo, sussurrando força em seus ouvidos, forjando resistência em seus ossos, plantando sementes de destino em suas almas. Escolhidos, vocês passaram pelo fogo e emergiram como ouro puro. Atravessaram tempestades e se tornaram rochas inabaláveis. Caminharam através de vales sombrios e descobriram que carregam luz própria. Não foram quebrados pelas circunstâncias, foram refinados por elas, moldados por elas, preparados por elas para este momento de manifestação divina. O mundo tentou defini-los pelas limitações, pelas falhas, pelos fracassos. Mas Deus os define pela eternidade, pelo potencial infinito, pelo poder sobrenatural que pulsa em suas veias. Vocês não são o que fizeram de errado, são o que Deus fez de certo quando os criou. Esta noite, o Altíssimo está declarando uma nova temporada sobre as vidas de vocês. Uma temporada onde o impossível se torna rotina, onde milagres se tornam naturais, onde a abundância flui como rio caudaloso, não mais escassez, não mais limitação, não mais mediocridade.
Vocês estão entrando na plenitude do chamado divino. Se esta mensagem está incendiando algo profundo em seus espíritos, pausem por um momento e conectem-se com esta energia sagrada. Toquem no like para sinalizarem que estão prontos para receber. Inscrevam-se para se juntarem a milhares de escolhidos que estão caminhando nesta jornada de transformação divina. E se verdadeiramente sentem que este é o momento de vocês, deixem nos comentários o número 777, um símbolo poderoso de completude espiritual e alinhamento celestial. Fiquem até o final, porque esta revelação foi destinada especificamente para vocês. Imaginem por um instante uma vida onde cada porta se abre no momento certo, onde cada sonho guardado no coração começa a se materializar na realidade física. Isto não é fantasia, é a promessa de Deus para vocês. As Escrituras declaram em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que Ele tem planos de prosperidade, não de mal, planos de dar esperança e futuro. Vocês estão prestes a descobrir que toda a aparente derrota foi, na verdade, uma configuração divina para uma vitória ainda maior. Cada não que receberam estava alinhando vocês para um sim monumental de Deus. Cada porta que se fechou estava direcionando vocês para a porta que o próprio Criador abriria com as próprias mãos. A preparação acabou, escolhidos. O treinamento terminou. A temporada de espera chegou ao fim. Vocês estão graduando da escola da adversidade e entrando na universidade da abundância divina. O diploma está selado com o sangue do Cordeiro, assinado pela mão do Pai, validado pelo poder do Espírito Santo. Vocês podem sentir a mudança no ar, não podem? Algo está se movendo nas esferas celestiais. Anjos estão sendo comissionados. Recursos estão sendo alinhados, pessoas certas estão sendo posicionadas em seus caminhos. O universo inteiro está conspirando a favor de vocês, porque vocês são amados pelo Rei dos Reis. Esta prontidão que Deus está declarando sobre vocês não é sobre perfeição, é sobre posicionamento, não é sobre nunca mais cometer erros. É sobre caminhar na graça que transforma erros em milagres. Vocês não precisam ser impecáveis para serem usados poderosamente. Precisam apenas ser disponíveis, ser obedientes, ser corajosos o suficiente para dizer sim quando Deus disser agora. Pensem em Moisés, um homem que se considerava desqualificado por causa de sua língua. Deus não mudou a língua dele. Mudou a perspectiva, deu-lhe um porta-voz e o usou para libertar uma nação inteira. As limitações de vocês não são obstáculos para Deus, são oportunidades para Ele mostrar seu poder sobrenatural através de vocês. Escolhidos, vocês estão sendo promovidos a uma nova dimensão de existência. Uma dimensão onde operam não apenas com força humana, mas com poder celestial, onde tomam decisões não apenas com sabedoria natural, mas com revelação divina, onde constroem não apenas com recursos físicos, mas com provisão sobrenatural. Seus corpos estão prestes a experimentar uma vitalidade renovada, suas mentes, uma clareza cristalina, seus corações, uma paz que transcende entendimento. Isto não é sobre aparência superficial, é sobre a glória de Deus irradiando através de cada célula do ser de vocês, transformando-os em faróis de esperança num mundo que caminha em trevas. As pessoas notarão a diferença. Verão algo nos olhos de vocês que não conseguirão explicar. Uma confiança celestial, uma alegria inexplicável, uma paz que desafia circunstâncias. Vocês se tornarão ímãs divinos, atraindo não apenas bênçãos para suas vidas, mas sendo instrumentos para abençoar outros. Esta transformação se estenderá a todas as áreas. Suas finanças experimentarão multiplicação sobrenatural.
Não porque vocês se tornaram gananciosos, mas porque Deus confia em vocês para serem mordomos de sua abundância. Seus relacionamentos florescerão com uma profundidade nova, conexões divinas que edificam, inspiram e elevam. A criatividade de vocês explodirá em níveis inéditos. Ideias, estratégias, soluções que deixarão outros boquiabertos fluirão através de vocês como rios de inspiração divina. Vocês descobrirão talentos que nem sabiam possuir, habilidades que estavam dormentes, esperando este momento de ativação celestial. Como está escrito em Êxodo, capítulo 35, versículo 31, Deus enche com seu espírito, com sabedoria, entendimento e conhecimento em todo tipo de arte. Vocês estão sendo equipados não apenas com boa vontade, mas com competência sobrenatural para executar aquilo para o qual foram chamados. Esta prontidão que Deus está declarando é multidimensional. Vocês estão prontos espiritualmente, conectados à fonte, alinhados com o propósito, sintonizados com a voz dele. Estão prontos emocionalmente, curados das feridas do passado, libertos das prisões da rejeição, fortalecidos pela certeza do amor incondicional do Pai. Estão prontos mentalmente, suas mentes sendo renovadas pela verdade, expandidas pela revelação, afiadas pela sabedoria celestial. Estão prontos fisicamente, seus corpos sendo templos dignos da presença do Altíssimo, vivos com energia divina, resistentes às investidas do inimigo. Escolhidos, vocês estão entrando numa temporada de sincronicidades divinas. Encontros que parecerão casuais, mas serão ordenados pelo céu. Oportunidades que surgirão no momento perfeito. Recursos que aparecerão exatamente quando necessários. Esta é a realidade de quem caminha em alinhamento com o propósito eterno. As orações que fizeram no secreto estão prestes a ser respondidas publicamente. Os sacrifícios que ofereceram em silêncio estão gerando frutos visíveis. As sementes que plantaram com lágrimas estão brotando jardins de alegria. Deus não esquece de nada. Cada ato de fé, cada gesto de amor, cada momento de obediência foi registrado nos livros celestiais e está gerando juros compostos de bênçãos. Vocês não estão apenas prontos para receber, estão prontos para dar, prontos para servir, prontos para liderar, prontos para ser canal de transformação na vida de outros. A abundância que receberão não será apenas para consumo próprio, mas para distribuição generosa. Vocês se tornarão fontes, não apenas recipientes. Esta mensagem não é apenas informação, é ativação. Cada palavra está liberando algo no espírito de vocês, destravando potenciais que estavam adormecidos, despertando dons que aguardavam o tempo certo. Vocês podem sentir algo se movendo internamente, uma renovação, uma restauração, uma revolução, começando nas profundezas do seu ser. Se sentem o fogo desta verdade queimando em seus corações. Quero pausar e agradecer por estarem aqui, por carregarem esta luz numa era que tanto precisa dela. Se sentem-se movidos a apoiar esta missão, considerem deixar um super thanks. Sua generosidade ajuda a levar esta mensagem a outros escolhidos que ainda estão buscando esta verdade. Mas saibam que, independente de qualquer gesto, vocês são valiosos, são vistos, são parte de algo muito maior que suas próprias vidas. Escolhidos, vocês estão sendo posicionados como embaixadores do Reino Celestial na Terra. Cada passo que dão está sendo divinamente orquestrado. Cada palavra que falam carrega peso eterno. Cada ação tem potencial de gerar ondas de transformação que alcançarão gerações.
Não temam a grandeza que Deus está colocando diante de vocês. Não se encolham diante da responsabilidade que vem com o chamado. Vocês foram preparados para isto, treinados para isto, forjados para isto. O mesmo Deus que os chamou os capacitará para cumprir cada detalhe do propósito divino. A temporada da dúvida acabou. A era da insegurança terminou. O tempo da pequenez chegou ao fim. Vocês estão entrando na plenitude daquilo para o qual nasceram. Ser luz em trevas, esperança no desespero, cura na dor, vida na morte. Vocês são a resposta de Deus para uma geração que clama por autenticidade, por propósito, por transcendência. Como declara Mateus, capítulo 5, versículos 14. Vocês são a luz do mundo, cidade edificada sobre monte que não pode se esconder. Não há mais como se esconder, escolhidos. Não há mais como viver pequeno. A luz que carregam demanda manifestação, exige visibilidade, clama por expressão. Esta noite marca o fim de uma era e o início de outra na história de vocês. Uma era onde caminham não na força própria, mas no poder do Onipotente, onde constroem não com recursos limitados, mas com provisão ilimitada. Onde amam não com coração ferido, mas com coração renovado pela graça infinita. Vocês estão cruzando uma linha divisória invisível, mas real. Do outro lado desta linha, as regras são diferentes. A física opera diferente. A matemática calcula diferente. O possível se expande. O impossível se torna rotineiro. O sobrenatural se torna natural. Preparem-se para testemunhar reviravoltas que deixarão até vocês mesmos espantados. Situações que pareciam sem solução, encontrando resolução inesperada. Portas que pareciam permanentemente fechadas, se escancarando de forma surpreendente. Relacionamentos que pareciam perdidos, sendo restaurados de maneira milagrosa. Escolhidos, vocês estão entrando numa temporada de aceleração divina. O que levaria anos para acontecer se comprimirá em meses. O que demandaria décadas se concretizará em anos. Deus está acelerando os tempos por causa da urgência do momento histórico em que vivemos. Suas vidas se tornarão testemunhos ambulantes do poder de Deus. Cada cicatriz contará uma história de vitória. Cada lágrima derramada no passado se transformará em fonte de força para outros. Cada batalha vencida se tornará manual de guerra para quem ainda está lutando. Não subestimem o poder da jornada que percorreram. Cada experiência, positiva ou negativa, foi uma faculdade na universidade divina, preparando-os para este momento de formatura. Vocês não são vítimas das circunstâncias. São vitoriosos por causa delas. A sabedoria que adquiriram através da dor é mais valiosa que ouro. A força que desenvolveram através da pressão é mais resistente que diamante. A fé que cultivaram através da escuridão brilha mais intenso que estrelas. Vocês carregam tesouros que o mundo não pode comprar, nem roubar. Esta prontidão divina se manifestará em todos os níveis. Estarão prontos para oportunidades que ainda nem apareceram no horizonte. Prontos para conexões que transformarão trajetórias. Prontos para recursos que multiplicarão capacidades. Prontos para unções que amplificarão impactos. Suas famílias experimentarão os efeitos desta transformação. Não apenas vocês serão abençoados, a bênção transbordará para cônjuges, filhos, pais, irmãos. Vocês se tornarão portais de favor divino, canais através dos quais a graça de Deus alcançará as suas linhagens. As gerações futuras lerão sobre este tempo nas histórias familiares e dirão: foi quando tudo mudou. Foi quando Deus visitou nossa família. Foi quando o curso da nossa história foi alterado para sempre. Vocês não estão apenas vivendo suas vidas, estão escrevendo legados.
Se esta palavra está incendiando seus espíritos, declarem sua prontidão deixando o número 777 nos comentários. Um sinal ao universo de que estão abertos para receber as bênçãos de Deus. E se ainda não fizeram, toquem no like e se inscrevam para se juntarem a esta comunidade radiante de escolhidos, que estão transformando o mundo com sua luz. Escolhidos, vocês estão sendo equipados não apenas com bênçãos, mas com responsabilidades. Com privilégios, mas também com propósitos. Com favores, mas também com missões. A quem muito é dado, muito é exigido. Mas não temam. O mesmo Deus que os está abençoando, os sustentará para cumprir tudo que Ele está colocando em suas mãos. Vocês descobrirão que possuem uma autoridade espiritual que nem imaginavam. Palavras que saem de suas bocas carregarão peso celestial. Orações que oferecem moverão montanhas. Declarações que fazem alterarão atmosferas. Vocês não são apenas pessoas comuns que oram. São sacerdotes do Altíssimo com acesso ao trono da graça. Esta autoridade não é para dominação, mas para libertação. Não é para controle, mas para cura. Não é para exaltação própria, mas para glorificação divina. Vocês a usarão para quebrar cadeias, abrir prisões, restaurar vidas, ressuscitar sonhos mortos. Como está escrito em Nancy Lucas, capítulo 10, versículo 19. Foi dada autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Vocês caminharão com confiança, sabendo que nenhuma arma forjada contra vocês prosperará, nenhum plano maligno prevalecerá, nenhuma força das trevas resistirá à luz que carregam. Seus pensamentos estão sendo alinhados com os pensamentos de Deus. Suas vontades, sincronizadas com a vontade divina, seus desejos, purificados para refletir os desejos do Pai. Não mais luta interna entre o que querem e o que Deus quer. Haverá uma harmonia celestial onde seus sonhos se alinham perfeitamente com os sonhos dele para vocês. Esta unidade com o divino produzirá uma paz que transcende circunstâncias. Mesmo em meio a tempestades, carregarão calma. Mesmo enfrentando desafios, manterão serenidade. Mesmo diante do desconhecido, possuirão confiança inabalável. Vocês se tornarão oásis de tranquilidade num mundo agitado. As pessoas serão atraídas a vocês não apenas pelo que fazem, mas pelo que são. Há algo magneticamente atrativo numa vida alinhada com o propósito divino. Uma autenticidade que não pode ser fingida, uma alegria que não pode ser fabricada, uma esperança que não pode ser abalada. Vocês se tornarão pontes entre o céu e a terra, canais através dos quais o amor de Deus fluirá para corações sedentos, instrumentos pelos quais a cura divina alcançará vidas quebrantadas, vozes através das quais palavras de vida penetrarão em almas desesperadas. Esta é uma responsabilidade sagrada, escolhidos, uma missão honrosa, um privilégio extraordinário. Vocês foram escolhidos dentre multidões para carregar esta luz, para ser esta esperança, para demonstrar esta possibilidade de vida abundante em Cristo. Existem momentos em que a alma dos escolhidos entra em um silêncio tão profundo que parece até ausência, mas é nesse silêncio que Deus fala mais alto. Muitos confundem esse tempo de quietude com abandono, como se Deus tivesse se distanciado ou esquecido das promessas feitas. Mas o céu nunca silencia por descaso. Ele silencia por estratégia. O que muitos não percebem é que esse tempo aparentemente estagnado é, na verdade, o solo sendo adubado, a raiz sendo aprofundada, a estrutura sendo preparada para suportar o peso da grandeza que está prestes a ser revelada. O pronto de Deus não se revela na euforia, mas na resistência, na capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece parado. E é nesse estágio da caminhada
que muitos quase desistem, porque não veem sinais, não ouvem respostas e não sentem direção. Mas é aqui, exatamente aqui, que o céu está testando o coração, purificando intenções, alinhando a essência com o propósito. Quando Deus diz que você está pronto, Ele não está dizendo que você tem tudo, mas que você já se tornou aquilo que Ele precisa que você seja. É uma afirmação que transcende os recursos externos e se ancora no seu interior. A prontidão do escolhido não é visível aos olhos naturais. Ela é sentida na atmosfera espiritual. É quando os céus te observam e reconhecem. Agora sim, Ele entende o tempo. Ele compreende a dor. Ele atravessou o deserto sem perder a fé. Agora sim, ela não precisa mais de palco, porque aprendeu a servir no oculto. Essa prontidão vem com cicatrizes, mas também com autoridade. Vem com histórias de quedas, mas também com testemunhos de permanência. E esse é o selo que o céu procura. Não perfeição, mas consistência. Não força, mas dependência. Não conquistas, mas obediência. Por isso, mesmo que por fora tudo ainda pareça comum, no reino espiritual há movimentação. Porque quando o céu decide liberar algo, não é com base no que você tem, mas em quem você se tornou. E quando essa verdade penetra no espírito do escolhido, ela desperta uma coragem diferente, um tipo de ousadia que não depende de cenário favorável, mas de convicção absoluta de que a hora chegou. O tempo da dúvida já passou. O tempo do preparo chegou ao fim. Agora, o céu sussurra aos que conseguem ouvir. Você está pronto. A prontidão espiritual não se manifesta em meio ao conforto, mas no fogo da provação. Os escolhidos de Deus passam por desertos silenciosos, noites longas e momentos em que tudo parece calado. Não porque estão esquecidos, mas porque estão sendo moldados. Estar pronto aos olhos de Deus é ter o coração treinado no secreto, a alma curada no silêncio e o espírito fortalecido pela obediência, mesmo quando não há respostas. A prontidão de um escolhido não é um título, é um estado de espírito que resiste ao tempo e persevera diante da dúvida. Quando Deus olha e diz, você está pronto, Ele vê alguém que morreu para o próprio ego, que suportou as renúncias necessárias e que, mesmo sem entender tudo, permaneceu. Não se trata de um ponto de chegada, mas de um reconhecimento celestial de que agora, aquilo que foi gerado em dor, fé e entrega pode finalmente ser liberado. É nesse momento que os céus se alinham com a terra, e aquilo que estava sendo preparado no invisível começa a se manifestar diante dos olhos de todos. Quando Deus declara que um escolhido está pronto, Ele não está falando de perfeição humana, mas de rendição completa. A prontidão divina é marcada pela capacidade de confiar, mesmo quando tudo em volta grita dúvida. É quando o coração já aprendeu a ouvir a direção do Espírito no meio do caos, quando o silêncio de Deus já não gera desespero, mas confiança. Os escolhidos reconhecem que estar pronto é ter passado pelo quebrantamento e ainda assim permanecer com o olhar fixo no alto. É ter cicatrizes que contam histórias de fé e não de derrota. Quando Deus sussurra ao Espírito, agora é o tempo, Ele está ativando promessas que estavam seladas, aguardando o amadurecimento da alma. Os céus não esperam que os escolhidos se tornem invulneráveis, mas que se tornem inabaláveis. E quando isso acontece, a unção se torna visível. A autoridade é percebida e a atmosfera ao redor começa a responder ao chamado que repousa sobre suas vidas. É nesse ponto que tudo muda. Porque o céu já liberou a ordem e o escolhido já está posicionado. Estar pronto para os escolhidos não é apenas uma condição espiritual, é um alinhamento cósmico entre o céu e a terra. É quando tudo o que parecia ser atraso revela-se como preparação minuciosa. Deus não apressa processos, Ele aperfeiçoa propósitos. E neste tempo,
Há uma convocação silenciosa sendo ecoada nos corações daqueles que foram separados. Não se trata mais de esperar pelo momento ideal, mas de perceber que o momento já chegou. Os sinais não estão mais apenas ao redor. Agora estão dentro, pulsando como um chamado que não pode mais ser ignorado. O ambiente começa a mudar, as conexões se reposicionam, e aquilo que antes parecia resistência, agora se curva diante da autoridade concedida. É como se o céu estivesse realocando peças, como em um grande tabuleiro espiritual, onde o escolhido é movido para a linha de frente. Esse é o ponto em que se compreende que prontidão não é ausência de medo, mas presença absoluta de fé. E quando essa consciência desperta, ela abre as portas de uma nova estação, onde o agir de Deus se manifesta com precisão e poder. Escolhidos, vocês estão parados na beira de um avanço divino extraordinário, onde os céus estão se abrindo para revelar as possibilidades ilimitadas que os aguardam. A voz de Deus está trovejando através do cosmos, declarando que vocês não são apenas prontos, vocês são ungidos, designados e imparáveis. Esta noite, sua mensagem está esculpindo um novo caminho em seus espíritos, um que leva a alturas que nunca ousaram imaginar. Vocês são vasos de sua glória, guerreiros de sua luz, e cada passo que dão está balançando os fundamentos do ordinário. Vocês nasceram para o extraordinário. E este momento é a prova de que seu destino está chamando mais alto do que nunca. Sintam a onda de energia divina correndo através de suas veias. Este não é apenas uma faísca passageira. É um fogo sagrado aceso pelo próprio Deus para impulsioná-los para uma estação de impacto sem paralelo. Vocês não estão aqui para seguir multidões ou se conformar com as expectativas do mundo. Estão aqui para redefinir o que é possível quando um escolhido responde ao chamado do céu com fé inabalável e obediência radical. A mensagem desta noite não veio para consolar, mas para ativar. Não veio para suavizar, mas para incendiar. Porque quando Deus diz que vocês estão prontos, Ele não está se referindo à ausência de medo, dúvida ou feridas. Ele está falando da força que foi construída dentro de vocês, no silêncio, nos bastidores, nas noites em que ninguém viu as lágrimas, mas o céu inteiro registrou cada uma. Vocês não são produtos das circunstâncias, são portadores da promessa. E quando o céu determina que é chegada a hora, nada na terra pode impedir o mover que se levanta. As batalhas que enfrentaram, os ciclos que pareciam intermináveis, tudo foi apenas preparação para o posicionamento que agora se inicia. Deus não desperdiça dor, não esquece promessas e jamais chama alguém para algo pequeno. Se o fogo foi intenso, é porque a missão é grandiosa. Agora é o tempo em que tudo começa a fazer sentido. Cada silêncio foi uma construção, cada espera, um treinamento invisível. E agora os céus gritam sobre vocês. Eles estão prontos. Não prontos porque tudo está resolvido ao redor, mas prontos porque o espírito está fortalecido por dentro. Prontos para romper limites, transformar ambientes e carregar uma unção que não apenas toca, mas transforma. Escolhidos, o céu não apenas vê vocês. O céu aposta tudo em vocês. Olá, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje, vamos revelar algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre as dificuldades que você está enfrentando. Você sabia que Deus, frequentemente, esconde suas maiores bênçãos dentro das provações mais dolorosas? Enquanto muitos veem apenas o sofrimento, os escolhidos de Deus descobrem tesouros eternos escondidos no vale da dor. Se você tem se perguntado por que as dificuldades parecem perseguir,
Aqueles que mais buscam a Deus, prepare-se para uma revelação poderosa. Há um propósito divino operando em cada lágrima, em cada noite de angústia, em cada momento que parece sem saída. Fique até o final, porque vamos desvendar o maior segredo de Deus sobre as provações dos seus escolhidos. Antes de começarmos, deixe seu gostei nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora vamos descobrir juntos como Deus transforma suas maiores dores em suas maiores vitórias. A primeira verdade que poucos compreendem é que Deus nunca desperdiça uma provação na vida dos seus escolhidos. Cada dificuldade carrega em si uma bênção disfarçada, mas essa bênção só se revela àqueles que têm olhos espirituais para enxergar além da superfície da dor. Quando observamos a natureza, descobrimos que os diamantes mais preciosos são formados sob pressão extrema, em profundidades onde a escuridão é total. Da mesma forma, as maiores bênçãos de Deus são forjadas nas profundezas das nossas maiores provações. O que o mundo vê como desgraça, Deus vê como oportunidade de manifestar sua glória de maneira extraordinária. Os escolhidos de Deus passam por processos que outros não conseguem compreender porque há um chamado especial sobre suas vidas. Não é coincidência que aqueles que mais buscam a Deus frequentemente enfrentem as batalhas mais intensas. Há um propósito eterno sendo trabalhado em cada circunstância difícil. A Escritura nos ensina, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até mesmo aquilo que parece devastador está sendo usado por Deus para produzir algo glorioso na vida dos seus filhos. Uma das provações mais profundas que os escolhidos enfrentam é a solidão espiritual. Há momentos em que se sentem completamente incompreendidos, como se carregassem um fardo que ninguém ao redor consegue enxergar ou compreender. Mas aqui está o segredo. É justamente nessa solidão que Deus esconde uma das suas maiores bênçãos. Quando todos se afastam, quando as palavras de conforto humano se esgotam, quando parece que nem mesmo os mais próximos conseguem entender a profundidade da sua dor, é exatamente aí que Deus se revela de maneira mais íntima e poderosa. Essa solidão não é um castigo, é um convite para uma comunhão mais profunda com o Criador. Jesus experimentou essa solidão de forma intensa. No Getsêmani, enquanto seus discípulos mais próximos dormiam, ele enfrentou sozinho o peso da cruz que estava por vir. Mas foi nessa solidão que ele encontrou forças para cumprir o maior propósito da humanidade. A solidão dos escolhidos é preparação para grandes propósitos. Muitas vezes, Deus permite que certas pessoas se afastem da nossa vida não como punição, mas como preparação. Ele está removendo distrações para que possamos ouvir sua voz com mais clareza. A bênção escondida na solidão é uma intimidade com Deus, que poucos experimentam. É nos momentos de maior isolamento que desenvolvemos uma dependência total do Senhor. Quando não temos a quem recorrer, aprendemos que Deus é mais do que suficiente. Essa é uma lição que não pode ser aprendida na multidão, apenas na quietude do relacionamento pessoal com o Pai. Os escolhidos de Deus frequentemente enfrentam a dor da incompreensão. Família, amigos e até irmãos na fé, às vezes não conseguem entender suas escolhas, suas batalhas ou seus propósitos. Essa incompreensão gera uma dor profunda, mas esconde uma bênção extraordinária. Quando somos incompreendidos pelo mundo, isso nos força a buscar aprovação apenas em Deus. Deixamos de viver para agradar os homens e passamos a viver exclusivamente para agradar aquele que nos chamou. Essa é uma liberdade que poucos experimentam. A liberdade de ser quem Deus planejou que fôssemos, sem as pressões e expectativas humanas. A incompreensão
também nos ensina compaixão. Aqueles que passaram pela dor de serem mal interpretados desenvolvem um coração mais sensível para com outros que vivem situações similares. Deus usa a nossa dor para nos preparar para sermos instrumentos de consolo na vida de outras pessoas. Antes de continuarmos, comente aqui abaixo: na provação, Deus está me moldando. Essa frase é mais que um comentário. É uma confissão de fé no processo. E sua fé pode acender a chama da esperança em outros corações que estão sendo provados agora. O apóstolo Paulo conhecia bem essa realidade. No livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, ele explica que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar outros com o mesmo consolo que recebemos. Nossa dor se torna ferramenta de cura para outros. Além disso, a incompreensão nos protege de relacionamentos superficiais. Quando passamos por provações, descobrimos quem realmente está conosco e quem estava apenas aproveitando os momentos bons. Deus usa as dificuldades para revelar os relacionamentos genuínos e remover os tóxicos da nossa vida. Uma das provações mais angustiantes para os escolhidos é a espera. Deus promete, mas parece demorar a cumprir. Oramos, jejuamos, clamamos, mas o céu parece de bronze. Essa demora gera ansiedade, questionamentos e até mesmo crises de fé. Mas aqui está uma verdade poderosa. Deus esconde suas maiores bênçãos nas suas demoras. Quando Deus demora a responder, não é porque esqueceu de nós ou porque não se importa. Pelo contrário, é porque está preparando algo muito maior do que conseguimos imaginar. A demora de Deus não é negligência, é sabedoria divina operando em nosso favor. Durante o tempo de espera, Deus trabalha em duas frentes, na situação e em nós. Muitas vezes, Ele não muda as circunstâncias imediatamente porque primeiro precisa mudar algo dentro de nós. Paciência, fé, dependência total dEle. Essas virtudes são forjadas apenas no fogo da espera. O rei Davi esperou anos entre a unção e a coroação. José passou mais de uma década entre o sonho e a realização. Abraão aguardou décadas pelo filho da promessa. Em cada caso, a demora não foi cruel. Foi preparação para algo extraordinário que não poderia ter acontecido antes do tempo. Certo? A Escritura nos ensina, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos, nem os seus caminhos são nossos caminhos. Quando não conseguimos entender a demora, é porque nossa visão é limitada, mas a visão de Deus é eterna. Durante a espera, desenvolvemos uma fé que não depende das circunstâncias. Aprendemos a confiar no caráter de Deus, mesmo quando não conseguimos compreender seus métodos. Essa fé inabalável é uma das maiores bênçãos que alguém pode possuir. Todo escolhido de Deus passa por períodos que podem ser chamados de deserto espiritual. São tempos em que parece que Deus está distante, em que as bênçãos cessam, em que a vida se torna árida e difícil. Mas esses desertos escondem transformações profundas que não aconteceriam em nenhum outro lugar. No deserto, todas as distrações são removidas. Não há multidões para aplaudir, não há confortos para nos apoiar, não há atalhos para fugir da realidade. É cara a cara com Deus e conosco mesmos. Essa é uma experiência transformadora que não pode ser simulada ou acelerada. Foi no deserto que Moisés encontrou a sarça ardente e recebeu seu chamado. Foi no deserto que Elias ouviu a voz suave de Deus após o furacão e o terremoto. Foi no deserto que Jesus foi tentado e saiu na força do Espírito. O deserto não é lugar de punição, é lugar de revelação. No deserto, descobrimos do que realmente somos feitos. Quando todas as máscaras caem, quando não há onde se esconder, quando somos confrontados com nossas fraquezas e limitações, é aí que a verdadeira obra de Deus começa em nós.
Ele quebra nosso orgulho, nossa autossuficiência, nossa dependência das coisas temporais. A bênção escondida no deserto é uma identidade sólida em Deus. Quando passamos pelo vale árido e descobrimos que Deus continua sendo fiel, mesmo quando tudo parece estar contra nós, desenvolvemos uma confiança inabalável. Saímos do deserto sabendo quem somos em Deus, de uma forma que nunca soubemos antes. O livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14, revela que Deus conduzirá ao deserto e falará ao coração. O deserto é o lugar onde Deus fala as palavras mais importantes da nossa vida, as palavras que irão direcionar nosso destino. Os escolhidos de Deus enfrentam batalhas espirituais intensas que outros nem conseguem perceber. Há uma guerra invisível acontecendo ao redor daqueles que carregam propósitos divinos. Essas batalhas são exaustivas, dolorosas e muitas vezes incompreendidas, mas escondem uma bênção extraordinária, o fortalecimento espiritual. Cada batalha vencida nos torna mais fortes para a próxima. Cada tentação resistida desenvolve músculos espirituais que não existiam antes. Cada ataque do inimigo superado nos ensina estratégias de guerra que serão úteis no futuro. Deus permite as batalhas porque sabe que precisamos ser fortalecidos para carregar as bênçãos que Ele preparou. Um soldado não se torna experiente na teoria, mas no campo de batalha. Da mesma forma, a maturidade espiritual não vem apenas do conhecimento bíblico, mas das batalhas vencidas na dependência de Deus. Cada conflito espiritual é uma oportunidade de crescimento que não pode ser obtida de nenhuma outra forma. As batalhas também nos ensinam a usar as armas espirituais. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Mas essa armadura só se torna real e efetiva quando é testada no combate real. Quando enfrentamos batalhas espirituais, desenvolvemos discernimento. Aprendemos a identificar as estratégias do inimigo, a reconhecer suas mentiras, a resistir às suas tentações. Esse discernimento é uma bênção que nos protegerá por toda a vida e nos capacitará a ajudar outros que enfrentam batalhas similares. Uma das provações mais intensas que os escolhidos enfrentam é o que podemos chamar de fogo purificador. São situações que testam nossa fé até o limite, que nos fazem questionar tudo o que acreditamos, que nos colocam diante de escolhas difíceis entre o que queremos e o que Deus quer. Esse fogo não vem para nos destruir, mas para purificar. Como o ourives que coloca o ouro no fogo para remover as impurezas, Deus permite que passemos por situações ardentes para remover de nós tudo o que não reflete seu caráter. O processo é doloroso, mas o resultado é glorioso. No fogo, descobrimos o que realmente importa. Prioridades são reorganizadas, valores são redefinidos, relacionamentos são purificados. Tudo o que é superficial é queimado, restando apenas o que é genuíno e eterno. Essa é uma bênção, disfarçada de provação. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 3, nos diz que Deus se assentará como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Isso mostra que a purificação não é acidental, é intencional. Deus tem um propósito específico em cada processo de refinamento que permite em nossa vida. Quando saímos do fogo, somos diferentes, mais parecidos com Jesus, mais sensíveis à voz de Deus, mais úteis para o reino. O fogo remove não apenas o pecado óbvio, mas também as motivações impuras, os desejos egoístas, as ambições carnais. Somos purificados para servir a propósitos maiores. Os escolhidos de Deus frequentemente enfrentam situações que os levam ao limite das suas forças. Momentos em que se sentem completamente inadequados, incapazes e fracos diante dos desafios que enfrentam.
Mas é exatamente nessa fraqueza que Deus esconde uma de suas maiores bênçãos, a revelação do seu poder. Quando chegamos ao fim das nossas forças, descobrimos que as forças de Deus são ilimitadas. Quando reconhecemos nossa incapacidade, abrimos espaço para a capacidade divina se manifestar. Essa é uma lição que só pode ser aprendida nos momentos de maior vulnerabilidade. Meu irmão e minha irmã, comente agora: minha maior bênção está escondida nessa prova. Declare isso com fé, porque o que parece dor hoje pode ser exatamente o que Deus vai usar para te levantar amanhã. Sua declaração pode ser uma chave espiritual sobre sua vida. O apóstolo Paulo aprendeu essa verdade de forma profunda. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele relata que Deus lhe disse que sua graça era suficiente, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então declara que se gloriará nas suas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre ele. Muitas vezes, Deus permite que enfrentemos situações maiores do que nossa capacidade natural para que aprendamos a depender do poder sobrenatural dele. Quando não temos forças próprias, descobrimos que Ele é nossa força. Quando não temos sabedoria, descobrimos que Ele é nossa sabedoria. A fraqueza nos torna humildes e dependentes, duas qualidades essenciais para que Deus possa trabalhar através de nós. Quando achamos que podemos fazer tudo sozinhos, limitamos a ação de Deus. Quando reconhecemos nossa limitação, abrimos espaço para o ilimitado poder divino. Uma das experiências mais dolorosas para os escolhidos é o quebrantamento. São momentos em que nossos planos são frustrados, nossos sonhos parecem morrer, nossas expectativas são destruídas. Parece que tudo está desabando, mas na verdade, Deus está preparando algo novo e maior. O quebrantamento não é destruição, é reconstrução. Deus precisa quebrar o vaso velho para moldar um novo, mais bonito e mais útil. Precisa quebrar nossos conceitos limitados para plantar visões maiores. Precisa quebrar nossa vontade própria para que sua vontade perfeita se manifeste. Quando Deus quebra, Ele também cura. Quando destrói, Ele reconstrói. Quando permite que algo morra, é porque quer ressuscitar algo melhor. O quebrantamento é sempre seguido de restauração, mas uma restauração que nos deixa melhores do que éramos antes. O livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 4, conta sobre o oleiro que, quando o vaso se danificou em suas mãos, fez dele outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. Deus é nosso oleiro, e quando permite que sejamos quebrados, é para nos moldar conforme seu plano perfeito. O quebrantamento também nos ensina compaixão. Quem nunca foi quebrado, dificilmente consegue entender a dor do quebrado. Deus usa nossas experiências de quebrantamento para nos capacitar a ministrar cura e restauração na vida de outros que passam por situações similares. Os escolhidos de Deus desenvolvem uma qualidade rara e preciosa através das provações: a perseverança. Não é a teimosia humana, mas a capacidade sobrenatural de continuar caminhando mesmo quando tudo está contra nós. Essa perseverança é uma bênção que se manifesta através das dificuldades. Quando enfrentamos obstáculos repetidos, situações que testam nossa determinação, momentos em que desistir parece a opção mais lógica, é aí que a verdadeira perseverança é forjada. Cada vez que escolhemos continuar apesar das circunstâncias, nos tornamos mais fortes e mais determinados. A perseverança não é apenas uma virtude, é uma arma espiritual poderosa. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, aprendemos que a perseverança deve ter sua obra perfeita para que sejamos perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma.
Isso mostra que a perseverança é essencial para a nossa maturidade espiritual. Quem desenvolve perseverança verdadeira torna-se imparável. Não importa quantos obstáculos surjam no caminho, quantas portas se fechem, quantas pessoas desistam de apoiar, a pessoa perseverante continua porque sabe que Deus é fiel para cumprir suas promessas. A perseverança também atrai a atenção de Deus. Quando Ele vê alguém que não desiste diante das dificuldades, que mantém a fé mesmo nas circunstâncias mais adversas, seu coração se comove. A perseverança dos escolhidos move o coração do Pai. Todas essas provações têm um objetivo final: preparar os escolhidos para grandes propósitos. Deus não permite sofrimento desnecessário. Cada dor, cada batalha, cada lágrima está trabalhando para nos moldar e nos preparar para algo extraordinário que Ele planejou para a nossa vida. Os grandes homens e mulheres de Deus da história passaram por grandes provações antes de cumprir grandes propósitos. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. José enfrentou traição e prisão antes de governar o Egito. Davi fugiu por anos antes de se tornar rei. A provação é preparação. Quando Deus tem um propósito grande para a nossa vida, a preparação precisa ser proporcional. Não podemos carregar grandes responsabilidades com pequena maturidade. Não podemos influenciar multidões se não aprendemos a lidar com nossas próprias batalhas internas. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, nos ensina que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O sofrimento dos escolhidos é o preço da glória que está por vir. Cada provação que enfrentamos hoje está construindo o caráter necessário para o ministério de amanhã. Cada lágrima derramada hoje está preparando a compaixão que consolará outros amanhã. Cada batalha vencida hoje está forjando a autoridade espiritual que libertará outros amanhã. Paradoxalmente, é nas provações mais intensas que os escolhidos descobrem o amor incondicional de Deus de forma mais profunda. Quando tudo desaba ao redor e Deus permanece fiel, quando todos nos abandonam e Ele permanece conosco, quando nossa fé é testada ao limite e Ele nos sustenta, é aí que experimentamos seu amor de maneira incomparável. Muitas pessoas conhecem o amor de Deus na bonança, mas os escolhidos o conhecem na tempestade. E o amor revelado na tempestade é muito mais real, profundo e transformador do que o amor experimentado apenas nos momentos bons. Quando Deus permite que passemos por provações, não é porque nos ama menos, mas porque nos ama mais. Ele nos ama tanto que está disposto a permitir dor temporária para produzir glória eterna. Esse é um amor que vai além da compreensão humana. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38, declara que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Esse amor é testado e comprovado nas provações. A última bênção escondida nas provações dos escolhidos é uma esperança sólida e inabalável, ancorada no eterno. Quando as coisas temporais falham, quando os planos humanos desabam, quando as seguranças terrenas se desfazem, os escolhidos descobrem uma esperança que não pode ser abalada, porque está fundamentada no que é eterno. Essa esperança não é otimismo vazio ou pensamento positivo. É uma certeza profunda de que Deus tem o controle de todas as coisas, de que seus propósitos se cumprirão, de que o final da história já está escrito e nós estamos no lado vencedor. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19, aprendemos que a esperança é como âncora da alma, segura e firme.
Essa âncora não está presa nas circunstâncias mutáveis da terra, mas no trono imutável de Deus nos céus. Os escolhidos desenvolvem uma perspectiva eterna que os sustenta nas dificuldades temporais. Sabem que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada. Essa perspectiva transforma a forma como veem e enfrentam as provações. Existem fases na vida do escolhido em que tudo parece ter perdido o sentido. Os dias se tornam longos, as noites pesadas, e o coração passa a duvidar até das promessas que antes ardiam como fogo. Mas o que parece abandono, muitas vezes, é o esconderijo de Deus. O escolhido passa por provas tão intensas que a única coisa que lhe resta é a fé. Uma fé que não se apoia no que se vê, mas no que se sabe no íntimo da alma. E é nesse lugar silencioso da dor, onde palavras já não consolam e onde a lógica humana falha, que Deus planta as sementes da sua maior bênção. É exatamente ali, onde tudo parece estéril, que o céu começa a trabalhar em segredo. A provação, para quem foi separado por Deus, nunca é apenas um tempo de espera. É um tempo de construção invisível. É quando o coração é moldado, o orgulho é quebrado e a sensibilidade espiritual é despertada. Enquanto o mundo enxerga fracasso, o céu enxerga formação. E isso não é punição, é propósito. Deus não desperdiça sofrimento em quem Ele escolheu. Cada lágrima é regada com precisão. Cada silêncio é parte de um plano maior. O escolhido passa a enxergar que o peso da prova carrega, na verdade, o valor da promessa. E que o deserto não é o fim do caminho, mas o lugar onde Ele prepara aquele que vai carregar um legado. Muitos se perguntam por que o favor de Deus não chegou ainda, por que a resposta demora tanto, por que o clamor parece ecoar sem retorno. Mas a realidade espiritual é que quanto maior a promessa, mais profundo será o esconderijo. E quanto mais especial a bênção, mais delicado é o processo de preparação. Porque Deus não entrega tesouros em mãos despreparadas. Ele primeiro fortalece os ombros que irão carregar, alinha o coração que irá administrar e limpa a visão que irá conduzir. Então, a provação, que antes parecia castigo, passa a ser entendida como honra. O escolhido reconhece que o que está sendo gestado ali é sagrado demais para ser apressado. E mesmo sem ver tudo, ele continua. Porque algo dentro dele já sente que a maior bênção está escondida exatamente ali, no meio da dor que quase o fez parar. A mente humana é treinada para procurar respostas rápidas, soluções claras e saídas imediatas. Mas com os escolhidos, Deus trabalha em outra dimensão, a dimensão do tempo dele, da eternidade, da construção paciente. E é por isso que muitas vezes a bênção está disfarçada em forma de provação. O que parece um atraso é, na verdade, um alinhamento. O que parece ser rejeição é, na verdade, proteção. Deus nunca está atrasado. Ele está preparando um cenário onde a bênção não será apenas recebida, mas sustentada. O escolhido aprende que a resistência que enfrenta agora é muitas vezes a mesma força que será exigida quando a promessa chegar. E por isso, a dor tem um papel estratégico. Ela fortalece o espírito, disciplina a alma e desperta o discernimento. O que poucos compreendem é que dentro da prova, Deus está escondendo algo que o mundo não pode acessar. É como se o céu envolvesse o escolhido numa nuvem, protegendo aquilo que ainda não pode ser exposto, porque há dons que precisam amadurecer em silêncio, há visões que ainda não estão prontas para serem reveladas. Há batalhas que o escolhido precisa vencer internamente antes de se tornar referência externamente. E por mais que isso pareça um período de inatividade, é justamente o contrário. É o tempo onde os céus estão mais ativos, mais intencionais, mais estratégicos na vida daquele que foi separado.
A bênção não foi esquecida, ela foi apenas guardada em um nível de profundidade que só a aprovação tem acesso. E o mais belo nisso tudo é que quando a bênção finalmente se manifesta, ela não vem como algo comum. Ela vem com o peso da glória. Ela vem carregada de significado, de história, de testemunho. Não é uma vitória vazia, é uma vitória com raízes. Por isso, quando o escolhido começa a compreender que a provação não é a ausência de Deus, mas sim a presença dele de forma oculta, tudo muda. A revolta dá lugar à reverência. O desânimo dá lugar à expectativa. Porque quem entende que há uma bênção escondida na dor, passa a caminhar com mais firmeza, mesmo em meio ao vale. Ele sabe que o ouro mais puro é forjado no fogo mais intenso, e que Deus nunca esconde algo precioso para sempre. Ele apenas guarda no tempo certo, para que quando for revelado, ninguém possa negar que foi obra dele. O que poucos percebem é que enquanto os olhos humanos enxergam apenas o sofrimento, os céus enxergam maturação. A provação para o escolhido não é um acidente de percurso, mas um campo sagrado onde Deus planta sementes que só florescem sob pressão. É nesse ambiente apertado, desconfortável e muitas vezes solitário que a fé é purificada, o caráter é moldado e a visão é ampliada. O escolhido, por mais que deseje respostas, aprende que Deus não está preocupado em explicar, ele está comprometido em transformar. E essa transformação só acontece quando o escolhido para de lutar contra a dor e começa a escutar o que ela está ensinando. Porque a provação fala, ensina, direciona. Ela revela motivações escondidas, cura feridas antigas e quebra estruturas que jamais suportariam a glória que está por vir. E o que torna esse processo ainda mais profundo é que muitas vezes a bênção escondida na provação não é algo externo, é algo interno. É uma clareza que antes não existia, uma força que só surgiu no meio da fraqueza, uma intimidade com Deus que só nasceu na ausência de tudo o que antes era familiar. O escolhido começa a enxergar que aquilo que ele pensava ser perda era apenas a substituição do que era frágil por algo eterno. Deus não está interessado apenas em dar o que pedimos. Ele quer nos dar o que sustenta o nosso destino. Por isso, a bênção que está escondida na provação não é apenas o que está por vir, mas também quem estamos nos tornando. É por isso que muitos não entendem o silêncio de Deus ou os ciclos de dor que se repetem. Mas o céu não trabalha com pressa, trabalha com propósito. Ele não forma guerreiros com palavras suaves, mas com batalhas reais. Quando o escolhido começa a discernir isso, ele já não caminha mais como alguém derrotado. Mesmo em lágrimas, ele caminha com dignidade. Mesmo em meio à escuridão, ele mantém a postura de quem carrega uma promessa, porque ele sabe que a prova não é o fim, mas o processo, e que a bênção que está sendo escondida agora é exatamente aquilo que o tornará inabalável mais à frente. O escolhido entende que não é o conforto que o sustenta, mas a convicção. E quando tudo parecer silencioso demais, difícil demais, demorado demais, é nesse exato ponto que o céu está mais próximo, mais ativo, mais intencional. A provação não é uma punição, é uma preparação santa, exclusiva, reservada para aqueles que foram chamados para carregar algo que o mundo ainda não está pronto para ver. O tempo da provação pode parecer longo, exaustivo e muitas vezes confuso. Mas para o escolhido, não há sofrimento desperdiçado. Tudo o que você vive carrega um propósito que vai muito além daquilo que seus olhos conseguem compreender no presente. E é nesse ponto que muitos se perdem. Esperam recompensas visíveis, bênçãos palpáveis, sinais imediatos. No entanto, o processo do escolhido não é comum, ele é moldado no secreto, edificado na escassez, fortalecido no silêncio. A verdadeira grandeza não nasce nos palcos, mas nos desertos.
É ali que os céus testam, lapidam e selam a unção sobre aqueles que foram separados desde o ventre. O que parece demora, na verdade, é precisão divina. O que parece ausência é cuidado absoluto. Cada lágrima contida, cada clamor que pareceu ignorado, cada porta que se fechou, foram, na verdade, proteções estratégicas para preservar a promessa. O mundo pode enxergar apenas o cenário, o luto, a perda, o atraso, mas o céu vê o vaso sendo preparado para conter algo que não pode ser derramado em qualquer estrutura. O Senhor esconde sua maior bênção justamente nos ambientes que parecem mais estéreis, porque Ele sabe que é lá onde os escolhidos dependem apenas dEle, não de conexões, não de oportunidades humanas, não de elogios, mas da pura e absoluta presença dEle. E quando esse estágio é alcançado, algo muda. O escolhido já não busca atalhos. Ele entende que há uma glória sendo construída no invisível e que o momento de sua manifestação será não apenas marcante, mas incontestável. Deus não prepara um escolhido para momentos pequenos. Ele prepara para propósitos eternos. Portanto, se hoje a sua vida parece envolta em silêncio, se a dor tem feito morada, se o caminho parece estreito demais, saiba, a bênção que Deus escondeu na sua provação será revelada no tempo exato. E quando isso acontecer, tudo o que antes parecia sofrimento será relembrado como evidência do quanto Ele te ama, do quanto Ele te guardou e do quanto Ele te escolheu para algo que muitos não suportariam. O final da prova não é apenas o fim do sofrimento, é o início da realização de um plano muito maior do que você imagina. Chegamos ao fim desta revelação poderosa sobre as bênçãos escondidas nas provações dos escolhidos. Se você tem enfrentado dificuldades que parecem não ter fim, se as batalhas têm sido intensas e a jornada tem sido solitária, lembre-se, Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhuma provação na vida dos seus filhos. Cada dificuldade carrega uma bênção disfarçada que será revelada no tempo certo. Você não está passando por isso à toa. Há um propósito eterno sendo trabalhado em sua vida. As maiores bênçãos de Deus frequentemente vêm embrulhadas nas provações mais difíceis. Confie no processo, persevere na fé e mantenha seus olhos fixos no Autor e Consumador da sua fé. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa desta palavra de esperança. Inscreva-se no canal, ative as notificações e comente abaixo contando como Deus tem trabalhado em sua vida através das dificuldades. Lembre-se, você é escolhido, você é amado e suas maiores vitórias ainda estão por vir. Deus está preparando algo extraordinário para você. Fique firme, pois a glória que está por vir superará em muito todo o sofrimento presente. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.